que é uma parte muito importante para a gente entender o que está acontecendo, são os relatos qualitativos. O que esses pacientes estão contando para a gente das experiências que eles passaram, tanto no uso de drogas, quanto no tratamento com ibogaína, comparando com outros tipos de tratamento. Então eu queria só destacar alguns trechos, espero que eu não esteja excedendo muito o meu tempo. Então, em relação ao tratamento, aqui é sempre a inicial do paciente, o gênero, se é masculino ou feminino, e a idade. Tem um paciente que relata que a ibogaína é uma alavanca muito grande. É como se fossem anos de tratamento, em 24 horas. Anos, tipo uns 10 anos de tratamento assim, em 24 horas. O bom é que você não sente fissura. Então, isso é muito importante, essa questão, essa sensação de anos de tratamento com uma sessão psicodélica, ela aparecia muito nos anos 50, nas sessões, nas sessões terapêuticas com LSD, esse tipo de relato era muito comum. Doutor, parece que eu fiz 1 ano de psicoterapia em uma tarde. Isso volta a aparecer aqui, e essa questão de que não se sente fissura é interessante, porque ainda não há na literatura relatos desse efeito para uma amostra que não é de uso de opioides. Então parece que o mesmo tipo de efeito que já é bastante presente na literatura acontece também para os psicoestimulantes. Um outro paciente, uma mulher, ela diz: a ibogaína me deixou bem centrada, a ponto de eu saber o que é certo e o que é errado, revelando um insight, um ganho de conhecimento sobre autocontrole e tomada de decisão, que é uma questão muito importante nesses pacientes que abusam de drogas. Mudança de atitude. O paciente diz: eu mudei diante dos problemas, eles sempre vão existir, então eu chego ao final do dia realmente muito grato, muito feliz. O paciente percebendo que ele não pode fugir dos problemas, mas ele pode mudar a atitude dele perante os problemas que ele tem. De novo, tomada de decisão. O paciente fala: é uma ferramenta, um freio para a consciência, para tudo isso, mas não é ajuda. A ibogaína tira a fissura, diminui a fissura, mas é você que escolhe. Tudo é a escolha, Na vida é só escolha. De novo, um relato que me parece um insight bastante proveitoso. Talvez seja meio óbvio para quem olha de fora, mas para os pacientes dependentes é difícil chegar nisso. Um outro paciente diz: você tem que estar disposto a parar. E a gente acha que essa é uma situação muito importante. Não dá para esperar que a ibogaína resolva por si só, que você vai administrar a ibogaína, o paciente vai para casa, nada acontece, no dia seguinte ele não quer mais usar drogas. Seria uma visão muito simplista. E como que eles chegam nesses insights? Eles tomam a ibogaína e simplesmente eles têm esses insights? Não, eles passam por todo aquele processo árduo, muitas vezes doloroso, que eu mencionei no modelo teórico, e a gente vê isso nos relatos também. Então, sobre os efeitos, um paciente diz: eu não comparo com nenhum alucinógeno, porque não é uma experiência prazerosa, É uma experiência bem forte, que mexe muito com a gente, Um outro paciente fala de morte. A ibogaína deixou totalmente claro que eu ia morrer se eu continuasse a usar drogas. A questão da morte aparece também não só como uma ideia. Esse paciente aqui, ele diz o seguinte: se tem algo infernal nesse mundo, algo que você não consegue imaginar, é a ibogaína. Eu estou falando, eu já tomei tudo que tem por aí nessa vida, mas nunca algo tão forte. Então as pessoas perguntam: ibogaína pode viciar? Não. Impossível querer usar aquilo de novo. Você toma uma vez e nunca mais vai querer ver aquilo na sua vida, porque a sensação é que você vai morrer. Você vai morrer. Eu tomei e durante o efeito eu pensei que eu ia morrer. Eu disse que eu ia morrer. Eu não conseguia falar. Eu queria pedir ajuda, pedir para parar, tipo, para, senão eu vou morrer. Aí vem a questão: mas espera aí, pode uma substância que causa essa sensação na pessoa ter algum efeito terapêutico, ou isso é uma prática antiética, uma agressividade e está, digamos, maximizando o sofrimento desse paciente? Aí a gente tem que olhar para o processo de uma maneira completa, e não se trata apenas de sensação de morte, mas quando a gente olha no final, esse paciente volta e fala: mas você sai de lá diferente, você sai sendo outra pessoa. Te digo, eu disse para minha mãe, todo mundo devia tomar ibogaína. Não só por causa do tratamento de droga,
Tratar droga é uma coisa, mas a questão do autoconhecimento e de purificação, talvez. Todo mundo devia tomar ibogaína porque você se torna outra pessoa. Você fica mesmo diferente depois de tomar ibogaína. Então, esse processo psicológico, né, de morte e renascimento, de fragmentação do ego, de redescoberta do eu, ele também era muito conhecido nos anos 50 e tem uma literatura psicológica considerável nisso, envolvendo os psicodélicos. E esse tipo de processo está aparecendo também em estudos que estão sendo feitos no exterior com a psilocibina, onde pacientes passam por esse mesmo tipo de processo que está sendo chamado de fragmentação do ego, onde a pessoa começa a se desidentificar com a persona com a qual ela se identifica, porque todos nós temos, né, várias personas, várias máscaras sociais, e aí ela acha que ela chega numa essência, né, e quando ela consegue fazer esse processo e ela tem apoio para interpretar isso, e se reavaliar e reconstruir a sua vida, ela tem muitos ganhos. Questão de morte e renascimento, de novo, uma paciente que fala: eu vi que eu estava acabando com a minha vida, eu passei de volta pelas minhas overdoses e eu vi que graças a Deus eu estou viva. Então deve ser bastante intenso, profundo e doloroso a pessoa ter essas visões, essas relembranças de todo o conteúdo emocional, de todas as overdoses que ela teve na vida, em uma única sessão de 10 ou 12 horas dentro de um hospital. Questão de autoconhecimento, de novo, eu gosto muito dessa frase de uma mulher, que ela diz o seguinte: eu tinha essa coisa muito ruim dentro de mim, e só com a ibogaína eu consegui me livrar disso. Era uma garota pequena e triste que vivia dentro de mim. E eu vi, né, está falando durante a ibogaína, eu vi essa pequena garota dentro de mim crescendo, até ela se tornar do meu tamanho e grudar em mim. Era eu mesma crescendo e amadurecendo. Eu acho um relato muito bonito do processo de autoconhecimento, de relembrança dos problemas que essas pessoas passaram na vida e de como superar isso. Acontecendo de dentro. O paciente tem uma sensação muito vívida de que ele percebeu, ou de que a ibogaína disse para ele. Esse outro paciente diz: pela primeira vez na vida eu me enxerguei sem precisar de um espelho. Eu me vi, me abracei e me beijei. A questão da morte aparece também não só em relação ao próprio indivíduo, mas em relação a antepassados. Então esse paciente diz: eu vi meu pai morrendo, minha mãe chorando. Aí na sequência a experiência inverte. Eu vi o meu casamento, meu pai ao lado, muito bonito. Eu lembrei do meu cobertor de nenê. Então ela vai de uma visão trágica do pai morrendo, para uma visão bonita dela casando, para uma memória muito antiga dela nenê, né? E aí ela tem uma outra memória: meu irmão sendo espancado pelo meu pai. Aí eu entendi ele. Começa a perceber dinâmicas familiares, né, mais antigas, que não dizem respeito unicamente ao paciente como indivíduo. Outro paciente fala de antepassados. Eu vi meus antepassados já falecidos, que também tiveram problemas com drogas. Então ele começa a perceber que o problema com drogas não é algo que só ele teve, que ele inventou. Quanto que ele tem disso, quanto que ele aprendeu com a família, o quanto que esse é um problema um pouco mais amplo do que o comportamento só dele. E por fim a questão da espiritualidade, que é mencionada por alguns pacientes, não são muitos, mas alguns dizem coisas dessa ordem. Na realidade, a ibogaína não é só um medicamento, porque ela mexe na sua parte espiritual, sabe? Parece como se você falasse: acorda, é uma força, é algo superior, você acredita realmente, você vive aquilo. E por fim, o último relato, um paciente que diz: foi muito espiritual, eu ainda tenho muito o que trabalhar, mas era isso que estava faltando. Eu não estava notando o aspecto espiritual da minha vida. E aí eu quero encerrar com essa citação específica. Eu gosto muito dessa questão que ele menciona, que eu ainda tenho muito o que trabalhar, né? Que volta naquela questão que eu levantei: o que é um tratamento bem sucedido? Essa é uma discussão aberta, eu acho, na literatura, no tema, porque a questão da dependência de drogas é uma questão recorrente e tem pacientes que podem ficar 10 anos sem usar e depois eles voltam a recair e voltam a exibir novos padrões, e essa pessoa tem esse insight de que ela ainda tem muito por fazer, mas que a ibogaína deu uma ajuda considerável para ela. Então, obrigado, espero que a gente possa ter uma sessão de perguntas e uma pequena conversa.